Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias, novidades do Vascão. Vasco aí passando por um processo bem complicado com a 777 Partners. Nosso clube ainda não teria recebido o aporte financeiro da empresa e está atrasando dívidas importantes. E a FIFA pode impedir o Vasco de fazer novas contratações, hein? Vamos falar disso, vamos falar também aqui do Pedrinho, que anunciou oficialmente a sua candidatura à presidência do Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, como a maioria de vocês já deveriam saber, né, o nosso ídolo Pedrinho estava aí a um passo de anunciar oficialmente a sua candidatura à presidência do Vasco e ela foi confirmada ontem à tarde, né? O ex-jogador do Vasco fará parte aí do grupo político Sempre Vasco e virá como candidato à presidência do nosso clube nas eleições de novembro. A expectativa é que o Pedrinho seja o grande favorito a vencer essas eleições, já que tem um grande apoio dos torcedores vascaínos, né, que veem nele uma grande esperança do Vasco ser o mais transparente possível, do Vasco poder conquistar grandes coisas dentro e fora de campo, já que está entrando um ídolo do clube, já que está entrando um vascaíno de coração, né? Da outra vez tivemos aí o Roberto Dinamite, que infelizmente ficou meio perdidão ali na presidência do Vasco. A casa estava muito bagunçada, ele não conseguiu arrumar, pelo contrário, até mesmo piorou vários cenários dentro do Vasco e acabou deixando o clube em terra arrasada, né? E esse foi o sentimento naquela época, só que logicamente depois todo mundo esqueceu o que aconteceu com o Dinamite como presidente do Vasco e ele voltou aí a ter o seu status de ídolo. Mas na época ele foi bastante criticado por muitos torcedores vascaínos, principalmente aqueles que apoiavam o Eurico Miranda. Mas agora o Vasco vive um novo cenário, o Vasco é uma SAF e temos aí novamente uma possibilidade de um ídolo do clube assumir a presidência do Vasco e a gente espera que com sucesso, né? O Pedrinho é um cara competente, é um cara aí que mostrou ser muito estudioso, conhece muito de futebol, diferentemente do Jorge Salgado, que é presidente atualmente do Vasco, e com certeza a gente espera muita coisa do Pedrinho, que ele seja aí sim o presidente eleito do Vasco. Fora o Pedrinho, também devemos ter aí o Levenciano e o Júlio Brandt como candidatos à presidência do clube. Na minha opinião, eu acho que não tem a mínima chance para esses dois candidatos. Eu acho que o Pedrinho vai ganhar de lavada, sem sustos, e assumir a presidência do Vasco, porque é um cara, como eu disse, competente, já está trabalhando para trazer investidores para o Vasco, para tratar da reforma de São Januário. A expectativa é que o Vasco tenha sim essa reforma concretizada e que São Januário tenha a capacidade de entre 40 mil a 50 mil torcedores aí nos próximos anos. Torcemos para que isso aconteça no mandato do Pedrinho, que ele veja aí sim São Januário completo, São Januário reformado e quem sabe com o Vasco ganhando muitos títulos sobre o comando aí do nosso ex-jogador, né? E para você, torcedor, você acha interessante o Pedrinho anunciar a sua candidatura? Vai vir aí como candidato à presidência do Vasco. Na minha opinião, como eu disse, eu super apoio o Pedrinho e eu acredito que ele vai ganhar de lavada se deixarem, né, cara? Se não acontecer nenhuma maracutaia, pode ser que o Pedrinho ganhe sim com uma certa folga e seja ele o presidente do Vasco no próximo triênio. Bom, pessoal, agora vamos falar de um assunto polêmico, né, que está aí rondando as notícias do Vasco, o noticiário do Vasco só vem falando disso, né, sobre o não recebimento do aporte da 777 Partners. O Vasco não recebeu os 120 milhões que estava para acontecer no último dia 23 de setembro. O Vasco precisa pagar aí algumas dívidas referentes a contratações de jogadores. A diretoria da SAF chegou a entrar em contato com alguns clubes credores com a promessa de realizar o pagamento nessa terça-feira, mas por enquanto não transferiu dinheiro e ainda não teria dado um novo prazo. A expectativa é que o aporte seja feito até o fim de semana. Um desses clubes que o Vasco está devendo hoje é o Atlético Mineiro, que vendeu o volante Jair, herói no último jogo contra o América Mineiro. Vendeu o jogador para o Vasco no mês de janeiro. E depois de tentativas de contato com a diretoria vascaína, o Clube Mineiro resolveu entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para a cobrança de atraso. A transação do jogador do Atlético Mineiro para o Vasco teria custado cerca de 13 milhões de reais. Foi dividido em 4 parcelas. A primeira foi paga no mês de março, dia 25 de março desse ano. A segunda deveria ter sido paga no dia 25 de julho de 2023. Não foi paga. E as próximas parcelas deverão acontecer no dia 25 de janeiro de 2024 e 25 de abril de 2024.
Outros débitos do Vasco ainda na primeira janela de transferências são aí com o Atlético Tucumã da Argentina pelo zagueiro Manuel Capasso e também com o Nacional do Uruguai pela compra aí do lateral direito Pumita Rodrigues. Esses dois clubes já acionaram o Vasco na FIFA para cobrar a dívida. O Vasco adota o silêncio sobre o assunto e a reportagem aí do Globoesporte.com tenta contato aí desde o início da semana com o clube para saber do repasse e a diretoria do Vasco informa que é uma manifestação da diretoria da SAF e que a associação não se pronuncia sobre esse assunto. A SAF tampouco comenta os assuntos financeiros. A gente aqui fica sem saber o que irá acontecer com o Vasco, né? Internamente a diretoria acredita que o dinheiro será transferido até o fim do mês. O Vasco tem no contrato com a 777 Partners um dispositivo de proteção no caso de atraso superior a 30 dias dessa nova parcela. A cláusula do contrato realizado entre a diretoria administrativa e a 777 Partners prevê que o clube associativo recupere composição societária proporcional caso haja atraso em pagamentos. A divisão dos aportes em 3 anos é a seguinte, né? Em 2022, o Vasco recebeu cerca de 70 milhões por empréstimo e mais 120 milhões aí do aporte. Em 2023, seria para o Vasco receber, como eu disse, no último dia 23 de setembro, 120 milhões de reais e até agora não recebeu essa grana. Vamos aguardar os próximos dias. Em 2024, a expectativa é que o Vasco receba 270 milhões de reais e em 2025, o último aporte deverá ser de 120 milhões de reais, fechando aí o total que o Vasco foi vendido para a empresa norte-americana. Esses serão os próximos aportes e vamos aguardar aí ver se a 777 Partners vai solucionar esse problema o quanto antes. Fato é de que a empresa norte-americana vem adquirindo alguns clubes aí nos últimos meses, né? Fechou com o Hertha Berlim da Alemanha, clube que acabou sendo rebaixado. Também fechou recentemente com o Everton da Premier League lá na Inglaterra. Foi a última aquisição da empresa. E com certeza eles vêm tentando fechar com clubes que vivem situações financeiras precárias, né? Como foi o caso do Vasco. Basta você olhar os clubes que eles fecharam contrato, né? Como o caso aí do Everton, que quase foi rebaixado nas últimas temporadas na Premier League. Por milagre, não caiu de divisão. Agora está fazendo um campeonato até um pouco mais interessante, está começando a vencer alguns jogos. A empresa norte-americana viu uma grande possibilidade ali de fechar contrato com eles, assim como foi com o Vasco, né? E entre outros clubes. Hertha Berlim, da Alemanha, que já estava caindo de divisão quando a empresa estava perto de fechar o negócio com eles. Também outros clubes, né? O Sevilha, o próprio Sevilha na Espanha, viveu anos terríveis aí, apesar de ganhar a Europa League todo ano, mas no campeonato espanhol, os caras estavam brigando contra o rebaixamento na última temporada. A 777 Partners tem uma parceria mínima lá no clube espanhol, mas tem, não é? Sem falar também no Genoa, que até então era o carro-chefe deles, até eles comprarem o Vasco. O Genoa passou por um processo semelhante ao do Vasco, né? Estava na primeira divisão, caiu, foi para a Série B e agora voltou para a primeira divisão. Está fazendo um campeonato bem mediano para a gente não falar fraco, né? Porque a expectativa era que o clube iria brigar por coisa maior lá na Itália. Assim também como era a expectativa do torcedor vascaíno com o Vasco nesse ano, né? O Vasco está brigando pelo rebaixamento. E quando você olha o cenário dos clubes da empresa, são muito semelhantes, né? Não sei o que acontece, se isso é falta de planejamento deles, se é falta realmente de profissionalismo. A gente não sabe o que está acontecendo com a empresa norte-americana, se eles vão realmente consertar esses problemas aí, ou se eles querem somente fazer dinheiro, né? Vamos aguardar aí o que vai acontecer com o Vasco. Tem clube lá na Europa que não querem saber desses caras comandando seu time, caso do Red Star da França, que a promessa inicial era que o time iria lutar pelo campeonato francês na primeira divisão e hoje os caras estão na terceira divisão da França. Deixe aí nos comentários o que você acha desse aporte aí financeiro do Vasco que até agora não apareceu. A 777 Partners não deu nenhuma explicação do atraso dessa grana que serve para pagar dívidas do Vasco com clubes de jogadores que o Vasco contratou nessa temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.